Olá, estudantes do primeiro ano do ensino médio. Sejam bem-vindos a mais uma aula de implementação do nosso currículo de Minas Gerais. Meu nome é Isabela, eu estou aqui com o nosso intérprete de Libras, o Hermes. Seja bem-vindo. E esta aula é direcionada para você que é do primeiro ano do ensino médio e tem o título A Vida Sempre Foi Assim? É uma aula interdisciplinar e duas áreas do conhecimento estão compondo essa aula. A área de Ciências da Natureza, da qual eu represento como professora de Biologia, e o professor Fernando, que é o professor de História. Seja bem-vindo, Fernando. Olá, estudante. Olá, Isabela. Muito obrigado por estar aqui, participando com vocês dessa aula interdisciplinar de duas áreas do conhecimento do novo ensino médio, onde nós vamos tratar de ciências humanas e ciências da natureza, conversando sobre a origem da vida. Isso, sai um pouco aí da caixinha, né, gente? Bem, na aula de hoje, nós iremos desenvolver essa habilidade aqui que faz parte de ciências da natureza. Então, nós vamos aplicar os princípios da evolução biológica para analisar a história humana, considerando sua origem, diversificação, dispersão pelo planeta e diferentes formas de interação com a natureza, valorizando e respeitando a diversidade étnica e cultural da humanidade. E esse finalzinho aí, né, gente, dessa habilidade, quando a gente fala do respeito à diversidade, valorização e respeito à diversidade étnica e cultural da humanidade, é que faz uma conexão com uma habilidade muito importante também, que faz parte das ciências humanas e sociais aplicadas, né, Fernando? Exatamente. É a habilidade 101, em que a gente analisa e compara diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão e à crítica de ideias filosóficas e processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Ou seja, a gente vai tratar de como que a organização das sociedades, a organização humana, ela está relacionada aí com a questão da existência da espécie humana no planeta. Isso. Bom, vamos começar? Você pegou esse seu caderno de anotação? Toma nota de alguns detalhes para você poder aprender mais sobre esse assunto aqui, tá bom? Bem, vamos começar analisando uma linha do tempo, que começa na Antiguidade, né? A Antiguidade data-se, inclusive, antes de Cristo, né, gente? Antes dos tempos atuais. Bem, na Antiguidade surgiu um pensamento que é o pensamento do criacionismo, que é um pensamento relacionado com um Deus divino, né? Um ser divino que criou todas as formas de vida que habitam o nosso planeta, né? Junto com esse pensamento veio também uma ideia da panspermia, que defende que, na verdade, a vida na Terra não surgiu no planeta. Ela deve ter surgido fora do planeta e chegou até aqui, advinda, né, quando os meteoros colidiram com a superfície terrestre. Essa queda de meteoros era muito comum na Terra primitiva, né? Porque a gente tinha uma atmosfera menos espessa, tá? Então, portanto, nós éramos menos protegidos desses meteoros. Bem, essa é um dos principais argumentos dos cientistas que defendem essa panspermia. E também na Antiguidade tem o surgimento de um pensamento evolucionista. Atenção para essa ideia, né, de pensamento ainda evolucionista, tá? Bem, agora, no século XVIII, séculos depois, né, gente, lá no século XVIII, a gente tem a teoria da evolução. Então, a teoria da evolução, ela é parte do desenvolvimento do pensamento evolucionista, né? E, atualmente, hoje, o que a gente tem em discussão em relação à origem da vida, né? O criacionismo, que até hoje faz parte, né, das discussões na sociedade. A panspermia, ela é bastante estudada por vários cientistas. E o pensamento evolucionista, que, como eu já falei, se desenvolveu e formou a teoria da evolução e que hoje é a mais aceita aí no meio científico, tá? E sobre o criacionismo, professor, a gente tem os mitos de criação, né? Exatamente. Durante muito tempo, as sociedades, elas buscavam explicar a existência do ser humano no planeta através dos mitos de criação.
Então, cada sociedade, cada cultura desenvolveu suas religiões e desenvolveu também histórias para poder justificar a presença desses povos, né, dessas pessoas aqui no planeta. Então, o mito de criação, ele sustenta-se, né, no limite transponível entre os seres humanos e os animais. É a concepção que se baseia, né, em mitos de criação do homem por deuses, ou por deusas, ou por Deus, tá? Que teria feito, então, o ser humano imagem e semelhança desses deuses, dessas deusas ou de Deus. A questão sobre as origens do homem remete a um amplo debate no qual filosofia, religião e ciência entram em cena para construir diferentes concepções sobre a existência da vida humana. Por quê? Porque a religião tem os seus mitos de criação, né, de que o ser humano está aqui na Terra por origem divina. A gente tem as questões filosóficas que relacionam essa questão do mito, né, da construção religiosa, com a questão científica, que é a teoria evolutiva, né, em que, né, a espécie humana ela é resultado de um processo, né, de adaptação de espécies anteriores até a gente chegar à nossa espécie, não é isso? Isso, e é interessante a gente perceber ainda desses mitos de criação que não há evidências científicas que apoiem esses mitos de criação, né? Por isso a gente fala que a teoria do criacionismo ou dos mitos de criação não são feitos, né, com base na ciência, né, porque a gente realmente não tem nenhuma evidência que apoie essas teorias. Exatamente. Então, desde as primeiras manifestações mítico-religiosas, o homem busca resposta para essas questões, né, da sua existência. Então, nesse âmbito, a teoria criacionista é que tem a maior aceitação. Como a gente fala maior aceitação, é dentro da ideia, né, de que o ser humano foi criado por Deus, etc. Então, todas as culturas, né, todos os povos que habitam o planeta, seja aqui no Brasil, seja lá no Japão, seja num país africano, seja no Canadá, né, as pessoas acreditam que elas foram criadas, né, por algum ser superior, algum ser divino, tá? E pode aliar isso também com a questão da teoria evolutiva, tá? Então, ao mesmo tempo, ao contrário do que muitos pensam, as diferentes religiões do mundo elaboram uma sua própria versão. Então, a gente tem centenas de mitos criadores, tá? E vai depender, logicamente, da questão geográfica, né? Então, onde que esse povo está, e ali ele desenvolve a sua, né, teoria criacionista. Tá? Então, no lado oposto, a epistemologia, né, a ciência, demonstra que o processo da existência da espécie humana ocorre do processo evolutivo de adaptação, do qual a gente vai falar agora, né? Questão da como surgiu, né, as espécies. Isso. Interessante falar aqui também que dentro do criacionismo existe um pensamento fixista, né, de que as espécies elas não sofrem modificações ao longo do tempo. E o evolucionismo, ele traz uma ideia contrária, de que as espécies evoluem, elas sofrem transformação, elas se modificam ao longo do tempo. E aí a gente entra, então, a partir, né, desse século XVIII, em que a teoria da evolução surgiu. E essa teoria diz que as espécies poderiam sofrer transformações e ser substituídas lentamente uma pela outra em função da adaptação em diversos ambientes ou em ambientes diversos. E eu aposto que você que está aí do outro lado já deve estar pensando assim, já tem uma mosquinha aí na sua orelhinha falando para você assim, tem um cara que eu conheço que fala muito de evolução, você sabe? Eu vou te dar 3 segundos para pensar sobre isso, hein? Eu aposto que você pensou... Conhece, Fernando? Conheço. Né? Conheço, Aposto que sim. você pensou em Darwin. Você pensou em Darwin? Pois é dele mesmo que nós vamos falar um pouco, né? A evolução demonstra que as espécies habitantes do planeta Terra não foram criadas de forma independente, então vai contra o criacionismo, né? Então elas descendem uma das outras, partem de uma espécie ancestral e ao longo dos anos elas foram sofrendo transformações e, portanto, não temos aí mais a ideia fixista, né, que anda junto, colado ali com os mitos de criação, com o criacionismo. Então, os principais evolucionistas da nossa história são esses 2 caras aqui muito importantes, né? O Jean-Baptiste Lamarck e o Darwin, né, o Charles Darwin. Eles viveram ali, eles são mais ou menos contemporâneos, né? O Lamarck mais velho do que Darwin, mas eles vivem por um tempo juntos, tá? E acontece que Darwin e Lamarck, eles
Ambos têm pensamentos evolucionistas, mas eles explicam como a evolução acontece a partir de princípios diferentes, né? E aí eu queria trazer uma problematização aqui para você. Eu queria que vocês pensassem sobre as girafas, né? Então, como que Darwin e Lamarck explicam a existência apenas de girafas de pescoço longo atualmente, né? Então, esse pensamento evolucionista de ambos é bem diferente, embora ambos acreditem nas transformações das espécies. Então, Lamarck, vamos começar por ele, né? Ele parte a sua teoria de 3 princípios, tá? Primeiro, os seres mais simples sempre evoluem de modo a se tornarem mais complexos, nunca ao contrário. Segundo, ele traz uma lei do uso e do desuso, e aí sobre essa lei do uso e do desuso ele diz o seguinte, que uma característica que a espécie precisa num determinado ambiente, ela vai ser hipertrofiada, tá? Agora, se aquela característica já não é mais útil, ela pode ser perdida, ela pode ser desusada e descontinuada naquela espécie, né? Uma das características que a gente pode exemplificar aqui é o apêndice, né? A gente tem no nosso sistema digestório uma estrutura chamada apêndice vermiforme. E evidências mostram que os homens mais antigos tinham esse apêndice maior e ele era relacionado à capacidade imunológica, tá? Na região intestinal. Hoje, o nosso apêndice, ele é um vestígio, ele é vestigial. Então, Lamarck trazia esses exemplos para apoiar, para evidenciar a sua teoria. E a gente tem também a herança dos caracteres adquiridos. Então, uma vez que uma espécie desenvolvesse uma característica, ela ia ser passada de uma geração para outra, de modo que, num determinado momento, a espécie como um todo vai apresentar essa característica, tá? Agora, o Darwin, ele explica a evolução de outra maneira. Então, o primeiro princípio de Darwin é o seguinte, não são os organismos mais fortes que sobrevivem, mas os que possuem maior capacidade de adaptação. E o segundo princípio de Darwin é: a diversidade biológica é o resultado de um processo de descendência com modificações em que os organismos se adaptam gradualmente pela seleção natural. Então, Darwin traz esse princípio da seleção natural para explicar um pouco como que as espécies que estão aqui são mais adaptadas, né? Então, essa adaptação e seleção natural andam juntinhos aí. Então, eu coloquei aqui uma imagem para explicar um pouco dessa seleção natural. Então, aqui a gente tem um réptil e insetos que servem de alimento para esse réptil, né? Observando essa imagem aqui, o que a gente vê? Que os insetos apresentam cores ou tons de verdes diferentes. E que aqueles insetos que apresentam tons de verdes mais próximos do tom de verde da folha, eles vão se camuflar, né? E essa camuflagem vai favorecer aquela característica na população de insetos, tá? Qual que é a tendência? A tendência é que esse predador prede os insetos que têm uma cor menos adaptada àquele ambiente, menos camuflada, tá? E aí, diante do que eu expliquei para vocês sobre as teorias de Lamarck, né, que a gente chama de lamarquismo, e sobre as questões de Darwin, como que eles explicam, voltando àquela questão, né, aquela problematização, como eles explicam a existência apenas de girafa de pescoço longo atualmente, né? Bom, então Lamarck explicaria de que forma? Ele explicaria assim, ó, as girafas, por necessidade, alongaram seus pescoços para que pudessem alcançar as folhas mais altas das árvores. Então, vejam, por necessidade, elas tiveram esse pescoço alongado. Darwin não. Darwin dizia que existiam 2 tipos de girafas, as de pescoço longo e as de pescoço curto. As de pescoço longo conseguiam alcançar o alimento e se adaptaram melhor por causa disso. E as de pescoço curto, elas não conseguiam se alimentar bem, por isso elas não reproduziam, e a tendência é que aquela população de pescoço curto fosse eliminada do ambiente, tá? Então vejam, 2 ideias evolucionistas, 2 teorias que partem do princípio que as espécies se transformam, mas explicadas a partir de princípios diferentes. Hoje, Fernando, você sabe qual que é a teoria que a gente aceita mais? Darwin. Ah, pois é. E vamos falar um pouquinho sobre ele? Bom, então, o que acontece?
onde que nós vamos juntar, então, esse conhecimento científico, biológico, com as ciências humanas? Essa ideia do Darwin, lá no século XIX, né, de evolucionismo, de seleção natural, de mais aptos, isso vai ser trazido por diversas pessoas, né, diversos pensadores ali no século XIX, de que, né, essa seleção natural, essa evolução, esses seres mais aptos, isso acontecia também dentro da sociedade. Então, você teria, né, tanto espécies, né, raças humanas mais aptas e menos aptas, como você teria dentro da mesma sociedade grupos sociais mais aptos e menos aptos. Ou seja, daí vem o chamado darwinismo social, que é uma ideia social, né, sociológica, histórica, filosófica, de que, né, existiria, né, sociedades superiores e sociedades inferiores. E também, né, o quê? Quem se sobressaísse, quem era superior, né, física e intelectualmente, né, quem fosse mais forte, quem fosse mais inteligente, acabaria se tornando os governantes. E isso justificou, então, lá no século XIX, o processo de dominação de um país sobre o outro, de uma sociedade sobre a outra, tá? Ou seja, quem era menos apto, as pessoas menos aptas, né? Mais fracas, menos inteligentes, deixariam de existir porque não eram capazes de acompanhar a linha evolutiva da sociedade. Então, dessa forma, a gente conseguiu juntar aí, né, a ideia de sociologia, né, com biologia, né, a ideia de história, né, de ciências humanas com a biologia. O darwinismo social ele foi usado, então, para justificar processos de dominação de povos sobre outros e a ideia também de superioridade racial, né, de que uma cor de pele era superior a outra cor de pele. Tá? Então, a gente tem exemplos de darwinismo social, como a gente tem ali, né, na Alemanha, no século XX, a chamada Alemanha nazista, havia o mito de superioridade da raça ariana, que é a raça alemã. Então, essa ideia racial, ela levou, por exemplo, ao extermínio de milhões de pessoas na Alemanha. Dentre essas milhões de pessoas, os 6 milhões de judeus que foram vitimados pelo Holocausto. Tá? Essa ideia de superioridade racial, ela vem, né, junto com o desenvolvimento ali de que, geneticamente, essa superioridade, né, traria o conceito de que a raça superior ela iria transmitir, né, as suas características ao ser misturadas com raças inferiores. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente vai ter nesse processo, né, do racismo, né, da inferioridade de pessoas não brancas, ou seja, indígenas e negros aqui no Brasil, e o resultado disso a gente pode ver na próxima imagem, que é o chamado a redenção de Cã, em que esse quadro, que é do final do século XIX no Brasil, ele mostra, né, a avó negra, né, o genro branco e ela tem aqui, né, a filha que é parda e a criança que nasceu bem mais branca, ou seja, mostrando esse processo eugênico, que é o quê? De que os genes da raça branca, por ser superior, lá do darwinismo social, né, por ser essa raça superior, ela iria transmitir, ela iria sobreviver numa seleção natural aos genes inferiores, que seria da população não branca, né, da população negra, da população indígena, da população parda, ok? E essa questão dos grupos nazistas existem até hoje? Sim, né, apesar da gente ter vivido ali o conflito da Segunda Guerra, em que, né, a Alemanha perdeu e a gente conheceu os horrores disso, né, ainda existem milhões de pessoas no mundo que acreditam, né, que existe superioridade entre pessoas, né, e entre grupos sociais, né? Então, que existem classes sociais mais aptas a sobreviver no capitalismo e de que, né, pelo tom da pele, a pessoa é superior ou não. Então, a gente tem os chamados movimentos neonazistas, né, na Alemanha, onde que é o berço dessa ideia, a gente tem também na Ucrânia, a gente tem nos Estados Unidos, a gente tem inclusive no Brasil, né, grupos neonazistas. Terrível, né? E a ciência já demonstrou que isso é completamente não fundamentado em termos biológicos, E né? nem em termos sociais e históricos, sociais. né? Perfeito. Bom, então nós aprendemos hoje um pouco sobre os mitos de criação, sobre as maneiras como a vida deve ter surgido e evoluído, né, no nosso planeta.
Eu agradeço muito a atenção de vocês. Estão aqui as nossas referências. E até a próxima. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigado, Isabela, pelo convite. Muito obrigado, aluno, por ter participado conosco dessa aula. E espero que a gente se encontre logo, tá? Tchau, tchau.